Oi, gente, passando aqui para tentar fazer uma resenha. Eu adoro assistir resenhas de livros, eu sou fã da Tatiana Feltrin, né, minha xará, mas eu sou péssima, mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Eu quero falar desse livro aqui que eu acabei de ler. O nome dele é Belas Imperfeições, da autora Alice Finney. Ele foi lançado pela Dark Side, olha aqui o selinho dele aqui, né, inconfundível. E é um livro, não sei vocês, mas eu compro muito livro também pela capa. Eu sei que isso é errado, mas eu compro pela capa. É um livro que eu achei bonito, a capa dele é dura, a lombar dele, tá vendo? É toda tingida de azul. O interior dele, as folhas são meio amareladas. Eu gosto desse tom de cor aqui nas folhas dentro do livro. Eu acho ele lindíssimo, lindíssimo. Gostei muito também dessa cordinha aqui em vermelho. Lembra um vermelho sangue, né? Já que é uma história, assim, um suspense. Enfim, e ele é muito bonito. Eu gosto muito. Olha só. Gostei muito mesmo. O verso dele. E do que se trata a história, basicamente. A história, esse livro conta a história do escritor Greg Green. Desculpa meu inglês, que não é bom. Ele é um escritor de livros, ele já escreveu uma série de livros e a história aqui começa de um ponto que ele recebe a notícia da editora dele, que um dos livros dele virou um best-seller. Ele entrou na lista de livros mais vendidos do New York Times. E ele fica muito feliz com essa notícia. Só que quando ele recebe essa notícia, ele está em casa sozinho com o cachorro dele, o Colombo, que é um personagem que vai fazer muito parte aqui dessa história, que ao longo da história, o Columbo, ele vai aparecer bastante. É assim, o melhor amigo dele, é o companheiro dele nas horas difíceis e nas horas alegres. Mas ele está sozinho e ele quer dividir essa novidade com a esposa dele, ele não vai esperar ela chegar em casa. A esposa dele é uma jornalista investigativa chamada Abby. E ele imediatamente, assim que ele termina de falar com a editora, ele desliga o telefone e liga para a esposa, ele liga para Abby. No momento que ele liga para Abby, ela está dirigindo, voltando para casa e está chovendo. É uma noite chuvosa. Ele conta para ela a novidade, ele percebe que ela fica genuinamente feliz pela conquista dele, é como se fosse uma conquista dela também. Eles se cumprimentam, trocam declarações de amor um para o outro, tá tudo muito perfeito, ela está a caminho, ela está a poucos minutos da casa deles, mas de repente a ligação fica muda, ela para de falar. E ele se assusta, ele não entende porque de repente no meio da conversa ela simplesmente para de falar com ele. E aí ele começa a chamar por ela, até que ela retorna a ligação e ela fala que ela avistou no meio da estrada uma mulher caída no meio da estrada e que ela vai sair do carro para ver o que está acontecendo. Nesse momento, ele sente assim um pressentimento muito forte que uma coisa ruim não vai sair disso daí. Então ele fala para ela não sair do carro, para ela chamar a polícia dentro do carro, mas permanecer dentro do carro segura. A Abby é uma jornalista investigativa. Então, como uma boa jornalista investigativa, obviamente ela descarta esse conselho do marido e ela sai do carro sim para ver o que está acontecendo. E a partir daí, o livro descreve que a ligação ela fica ativa e ele escuta o momento que ela desata o cinto de segurança, que ela abre e bate a porta do carro. Ele escuta, né, o som do para-brisa funcionando, né, porque está chovendo.
a água da chuva caindo. Ele escuta tudo isso, ele foi ficando desesperado, que ele vai chamando por ela e ela não atende, até que os sons ele só consegue ouvir o som da chuva caindo e o para-brisa se movimentando para lá e para cá. A Abby não fala mais nada. É quando ele sai de casa e ele vai em busca da esposa no ponto da estrada em que ela estava. Quando ele chega lá, a Abby não está lá e não tem nenhuma mulher caída na estrada. O carro dela está lá com os pertences dela. Tudo que ela tinha está dentro do carro, nada foi levado. Ele só estranha que ele encontra uma boneca no banco do passageiro e ele nunca tinha visto aquela boneca antes. Uma boneca que ele achou até bem assustadora. Mas a Abby desapareceu. Tem uma passagem de tempo, se passa um ano, a polícia dá ela como desaparecida, não declara ela como morta, porque essa história ela passa em Londres. E aí o livro explica aqui que na Inglaterra, uma pessoa para ser declarada morta tem que estar 7 anos desaparecida. Então, ela é considerada desaparecida, mas a polícia não procura mais. Tem várias teorias que talvez ela tenha fugido. Enfim, ele não acredita nisso, ele sente que algo muito terrível aconteceu com a esposa. E aí, a partir desse momento, ele mergulha numa depressão, numa tristeza profunda. Ele não escreve mais. O dinheiro que ele tinha, aos poucos, vai acabando, porque ele mergulha no vício dele da bebida. Ele tem um problema com bebidas. E aí até que a editora dele, a Kitty, ela resolve mandar ele para uma ilha onde ela tem uma cabana, e ela acredita que lá nessa ilha, sozinho, isolado, ele vai poder voltar a escrever, ele vai conseguir se curar. E aí ele vai. E aí quando chega lá, várias coisas acontecem. Então esse livro aqui, ele é um livro que ele tem todos os ingredientes para um livro maravilhoso de suspense. Ele vai para uma ilha, ele fica isolado. É uma ilha que tem só 25 habitantes. Ele passa a ser o 26º habitante nessa ilha. Coisas acontecem, coisas sobrenaturais ali acontecem. E ele começa a perceber que nessa ilha deserta ele pode encontrar respostas para o que aconteceu para a esposa dele. Essa é a história de Belas Imperfeições. Eu já terminei de ler. Eu vou colocar esse livro aqui à venda lá na Tati Livros, lá na Shopee. Eu paguei caro por esse livro, porque ele é um lançamento. Eu paguei R$ 89,90 na Livraria Leitura, mas eu vi que na Amazon ele está por R$ 65,00. Então eu vou vender esse livro por R$ 49,90. Ou seja, ele está por um preço muito bom para um lançamento. E por que vai ser R$ 49,90? Porque eu não posso revender um livro pelo valor que eu paguei. E eu paguei caro. Esse livro, como eu li ele já está já com alguns sinais gastos. Aqui a pontinha dele está um pouquinho gasta. Mas ele está em bom estado de conservação. E eu acho que para um lançamento ele está por um preço muito bom. Muito bom. Então, gostou, se interessou? É só entrar lá na Tati Livros, faz o seu pedido, que eu vou embalar e enviar para sua casa em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Belas Imperfeições. É um livro maravilhoso, eu gostei. E se você quiser saber o final dessa história, é só comprar e levar o seu para casa. Tchau!